Olá, eu me chamo Luiz Fernando Johan Andrade, eu sou mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFFS e, juntamente com o meu orientador, o professor Jovílios Vitório Trevisol, a gente desenvolveu uma pesquisa denominada A Percepção dos Estudantes Universitários sobre a Democracia. Esse tema ele tem sido discutido há muito tempo, né? Ao menos desde a democracia grega, a necessidade de incutir valores cívicos no cidadão se fez presente, sobretudo nas discussões clássicas promovidas por Platão e Aristóteles. Todavia, apesar do caráter formativo já estar inserido desde a antiguidade, foi apenas no século XX, com John Dewey, que esse debate recebeu novas perspectivas no campo educacional. O filósofo pragmatista acreditava que as relações entre educação e democracia iam além de uma concepção de forma de governo embasada no sufrágio universal. Para Dewey, a democracia está relacionada a um modo de vida. Essa abordagem da democracia enquanto um modo de vida a ser experienciado ganhou força, sobretudo, pela ampliação do regime sistema democrático em diversos países no decorrer do século passado. Evidenciou, como destaca Axel Honneth, a urgência da reaproximação entre as teorias da política e educação, uma vez que para ele existe uma intersecção entre a teoria da educação e a teoria do governo, entre a ideia de formação e a política. Desse modo, o caráter formativo da educação formal, principalmente a transformação dos súditos em cidadãos, fortaleceu a inter-relação entre educação e democracia, conforme apontado por diversos autores, tais como Dewey, Laval e Werner, Benevides, Chauí, entre tantos outros. Na análise do pedagogo holandês Geert Biesta, a formação para a democracia, ao contrário de uma abordagem puramente instrumental, contempla o regime democrático na pluralidade e na diferença, no entendimento das instituições formativas enquanto espaços de ampliação e vivência democrática. Segundo o autor, essa discussão perpassa um ambiente no qual os estudantes eles possam agir de forma democrática, onde tenham a oportunidade real de tomada de decisões. De acordo com ele, a tarefa última da educação democrática não residiria apenas nas instituições educacionais, mas em uma sociedade democrática como um todo. O contexto atual, que é nebuloso ao regime sistema democrático, marcado pelo avanço desenfreado de políticas neoliberais e neoconservadoras, como mostram o Michael Apple, o Levinsky e Ziblatt, tornou premente a necessidade de rediscutir, entre outros temas, né, o papel das instituições educativas na formação democrática. Como argumenta Biesta, ainda que a formação para a democracia perpasse a sociedade como um todo, é inegável que as escolas e as universidades, elas proporcionam um ambiente formativo privilegiado para o florescimento da democracia e ação democrática. Para além de uma política curricular, a democracia depende de cidadãos democráticos, mais precisamente da tessitura de personalidades democráticas. Tendo isso em vista, essa pesquisa, que está vinculada a uma pesquisa maior, cujo objetivo é investigar a cultura política entre os estudantes universitários, nesse momento a gente optou por apresentar uma parte dos resultados encontrados nesse estudo, que é o estudo da dissertação de mestrado, né? Nosso intuito, então, nessa pesquisa, nessa exposição, foi analisar as percepções dos estudantes universitários acerca da educação e a formação para a democracia. De forma mais específica, buscamos, em primeiro lugar, traçar o perfil etário socioeconômico de gênero dos estudantes da análise, compreender, a partir da visão dos respondentes, se as escolas e as universidades elas têm contribuído na formação da cultura democrática entre os jovens, averiguar de que modo as universidades podem contribuir na formação da cultura democrática e da participação entre os universitários. Como arcabouço metodológico para chegar a esse estudo, nós utilizamos, né, uma articulação entre os métodos de pesquisa quantitativos e qualitativos. Na parte inicial do estudo, realizamos uma revisão bibliográfica integrativa, que é composta basicamente por livros e artigos sobre o tema, trabalhando principalmente como arcabouço teórico autores como John Dewey, Axel Honneth, Michael Apple, Laval e Werner, Geert Biesta, Demerval Saviani, Maria Benevides e Marilena Chauí. Em relação à parte empírica do estudo, aplicamos um survey de tipo interseccional. A pesquisa ela foi desenvolvida no segundo semestre de 2024 em uma universidade pública federal localizada no oeste de Santa Catarina, a UFFS, Universidade Federal da Fronteira Sul. Tendo em vista o número expressivo de estudantes matriculados na UFFS, selecionamos aproximadamente 10% da população, que corresponde a 300 estudantes. A seleção amostral se deu por meio de 3 critérios de inclusão. Em primeiro lugar, ser estudante regularmente matriculado em cursos de graduação da UFFS, campus Chapecó,
ter ingressado nos semestres de 2024-1 ou 2024-2 e possuir idade igual ou superior a 18 anos. O instrumento de coleta de dados adotados foi o Google Forms. Ao todo, 168 estudantes responderam ao instrumento de pesquisa, o que corresponde a 56% da amostra total. O tratamento e análise dos dados, ela envolveu o uso de estatística descritiva, conforme Barbie, e análise de conteúdo, conforme Bardin, que envolveu 3 processos básicos: pré-análise do material bruto, codificação e categorização, análise do material categorizado. Após esse processo, emergiram 5 categorias de análise dessas respostas dos estudantes. Em primeiro lugar, participação e deliberação política. Em segundo lugar, currículo e cultura política. Em terceiro lugar, pensamento crítico. Em quarto lugar, liberdade de expressão. E em quinto lugar, críticas à instituição universitária. Essa pesquisa lá foi aprovada e apreciada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP da UFFS, com o parecer de aprovação 7.026.954. Como resultado da pesquisa, em relação à primeira questão, em relação ao perfil dos estudantes, a pesquisa mostrou que 61,1% declararam ter entre 18 e 23 anos, sendo 41,7% entre 18 e 24 anos e 24,4% entre 21 e 23 anos. Além disso, 98,2% se autodeclararam cisgênero. Os estudantes da pesquisa, além disso, são majoritariamente autodeclarados brancos, com 71,3%, seguidos pelos estudantes pardos, 18,8%, e indígenas, 4,2%. Além disso, cerca de 78% declararam ter cursado o ensino médio todo em escola pública. Pouco mais da metade dos estudantes, o que corresponde a 53,3%, é composta por estudantes trabalhadores, cuja maioria, 40,6%, possui renda mensal de até R$2.000. A maioria dos respondentes, 70,8%, encontra-se matriculados em cursos de bacharelado. Inicialmente, questionamos aos estudantes se as escolas e as universidades têm contribuído para a formação da cultura democrática entre os jovens. Cerca de 41,1% entendem que essas instituições elas têm contribuído, 29,8% que têm contribuído parcialmente, 21,4% que têm contribuído muito e 7,7% que não têm contribuído. Em relação à primeira categoria de análise, participação e deliberação política, portanto, trata-se de um conjunto de respostas que compreende o ambiente universitário enquanto um importante locus de formação da cultura democrática entre os jovens. Compôs um conjunto de medidas, que propõem a inserção da democracia através da socialização política, participação em debates, palestras, rodas de conversa sobre o cotidiano da política. Em relação à segunda categoria, currículo e cultura política, portanto, ela condensa as respostas dos estudantes que mencionaram a necessidade da implementação de assuntos da política e democracia na grade curricular dos diferentes cursos. Ela está atrelada, portanto, à designação de matérias, componentes curriculares direcionados ao fomento da cultura democrática. Em relação à terceira categoria, pensamento crítico, estão reunidas as respostas dos estudantes que apontaram o desenvolvimento do pensamento crítico como fundamental para a formação da cultura democrática entre os jovens. Para esses respondentes, o estímulo ao debate, a reflexão sobre a realidade política do país e a formação de um cidadão crítico são cruciais, para o regime, para o sistema democrático. Em relação à quarta categoria de análise, liberdade de expressão, portanto, ela contempla as respostas dos estudantes que frisaram a importância da pluralidade de pontos de vista na abordagem dos assuntos de política e democracia. Nas palavras de alguns dos estudantes, trata-se de mostrar os dois lados da moeda. Em relação à quinta categoria, críticas à instituição universitária, estão presentes, condensadas, uma série de críticas direcionadas à universidade, tais como hierarquias de poder, polarização política, assédio moral, entre outras críticas. Em relação, portanto, às considerações finais do estudo, o que o estudo evidenciou, Após 2 décadas do século XX, o futuro da democracia ele continua incerto, como destaca Levitsky e Blah. Dentre os achados da investigação, a pesquisa evidenciou que uma parcela significativa dos estudantes universitários defendem a criação de espaços deliberativos e participativos com fomento ao pensamento crítico. Essa demanda ela se estende ao currículo acadêmico, que, segundo os estudantes, deve incorporar uma pluralidade de perspectivas teóricas. Além das críticas à instituição universitária, um percentual considerável de estudantes, que corresponde a 17,86%, não souberam responder sobre o tema, sugerindo um possível desinteresse ou desinformação sobre o assunto. Como argumenta Biestad, a educação para a democracia ela perpassa o estabelecimento do comum na sociedade,
fundamental para a formação de personalidades democráticas.